Quero convidar os irmãos a abrir no texto sagrado da Epístola de Tiago, capítulo 3, o verso 1 ao verso 12. Será esse o nosso texto hoje. Chegamos no capítulo 3 da Epístola de Tiago. Nossa proposta hoje será expor, irmãos, do versículo 1 ao versículo 12. Nós iremos escorrer por esses 12 versículos. Amém? Tiago 3, a partir do versículo 1, façamos a leitura. Meus irmãos, não sejam muito de vocês, mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Verso 3. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Verso 7. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Verso 11. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou videira, figos? Assim, também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém, queridos irmãos? Deixe sua Bíblia aberta. Vamos mais uma rápida palavra de oração. Rogar pela graça do Senhor nessa manhã, diante desse texto. Esse é um texto tão rico, um texto tão propositivo nessa manhã. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê a graça suficiente para que a sua palavra seja exposta com fidelidade para a glória do nome dele. Amém? Querido Deus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, por essa tão rica oportunidade. Rogamos a ti, Senhor, para que teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, diante desse texto, diante dessa exposição, e possa nos conduzir, Senhor, diante de todos os ensinamentos que esse texto hoje nos propõe, que o irmão Tiago nos propõe, e que nós possamos levar para casa cada uma das aplicações, cada exortação, Senhor, desse texto, para a glória do teu santo nome, Senhor. Assim nós somos gratos a ti, pelo santo e excelso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Tiago 3 é um dos textos mais icônicos do Novo Testamento, entre vários. Das epístolas, é o texto que nós temos, de forma geral, a maior dedicação, extensão e profundidade sobre o uso da língua. Em nenhum outro texto bíblico nós encontramos, não que eu conheça, claro, diante das minhas pesquisas, eu encontrei tanta extensão, tanta profundidade acerca sobre o uso da língua e a maneira como Tiago interpreta isso. Claro que nós encontramos outros textos bíblicos
que também abordam sobre a questão da língua, Salmos, os Evangelhos, Provérbios, mas eu quero dizer em extensão e em profundidade. O nosso irmão Tiago dedica quase que um capítulo inteiro para falar, exortar sobre o que eu vou chamar aqui como tema dessa mensagem: o poder da língua. Esse é o tema da nossa mensagem. Quero dialogar hoje com os irmãos sobre o poder da língua. Quais são as suas consequências, maledicências? Quais são os seus desdobramentos? De que maneira Tiago instrui aqui a igreja, orienta a igreja sobre os cuidados que se deve ter? Tiago utiliza várias figuras. Vamos pensar um pouquinho nessas figuras e entender aqui qual era a situação que Tiago queria acerca de qual a problemática que ele queria abordar aqui. Primeiro momento, temos 3 pontos introdutórios que são muito importantes. Primeiro deles, a questão da língua, ela não cai de paraquedas aqui no capítulo 3. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que anteriormente, pelo menos em 2 momentos, nosso irmão Tiago, ele já aborda sobre a questão da língua. Não da maneira como ele trata aqui no capítulo 3, mas ele já traz isso. Tiago, a gente voltar um pouquinho, Tiago 1,19 e Tiago 1,26. Pedir para os irmãos colocarem, por favor, Tiago 1,19. Tiago 1,19, ele já aborda sobre a questão do uso da língua. Tanto em Tiago 1,19 como em Tiago 1,26. Tiago 1,19. Vocês sabem estas coisas, meus irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Então, Tiago, no capítulo 1, ele já traz a questão do falar. Interessante a gente analisar aqui, que é como se isso aqui fosse uma espécie de provérbio, né? Que ele diz assim: sejam tardios em falar, sejam prontos para ouvir. Então, Tiago já apresenta isso. No versículo 26, Tiago 1,26, ele também já traz uma menção sobre o uso da língua. Olha o que ele diz no versículo 26. Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e sua religião é vã. Obrigado, irmãos. Veja, em 2 momentos, antes dele chegar aqui, ele já traz essa questão do uso da língua. E veja como ele já traz isso de uma maneira bem incisiva. Primeiro ele diz que devemos ser tardios em falar. Qual é a ideia de ser tardio em falar? Ou seja, precisamos ponderar bem sempre antes de falar. Precisamos ser cautelosos sempre antes de falar. A ideia de tardio é essa. Ou seja, se possível for, daquilo que nós vamos falar, no momento que nós vamos pronunciar, se a gente ponderar as palavras, se a gente ponderar o momento, se a gente ponderar o contexto, isso é extremamente importante, é a recomendação de Tiago. Em 1,26, ele já vai no tocante a uma questão mais específica, né? Quando ele diz o seguinte, né? Voltando aqui para 1,26. Se alguém supõe ser religioso, supõe. Tiago aborda como suposição. É como se ele dissesse: se você supõe que é crente, religioso, no entanto não refreia sua língua, ou seja, você não é cuidadoso, você não é meticuloso com o uso da língua, você não analisa o momento de falar, o que falar e como falar, você está enganando a si mesmo. Ou seja, a sua religião é vã. Veja, já nesse versículo 26, que ainda não é o do nosso texto, mas a partir daqui a gente já pode trazer aqui uma aplicação que é muito cara para Tiago sobre o uso da língua. Esse versículo 26 é como se Tiago dissesse para nós: sua suposição de cristianismo pode ser uma religião vã se você não refreia a língua. Ou seja, para Tiago, e a gente vai ver isso no decorrer de todo o capítulo 3, para Tiago, o uso da língua tem um significado e uma expressão espiritual
Tão forte que para Tiago é possível reconhecer se alguém é genuinamente cristão, se a gente utilizar a língua como termômetro. Olha a gravidade disso. Para Tiago, a língua é uma baliza para, de fato, chancelar se alguém é genuinamente crente. Olha a importância que Tiago dá sobre a questão do uso da língua. Segundo ponto que nos chama a atenção aqui também, ainda na introdução. O tema principal do nosso escritor aqui são os perigos da língua. Primeiro, descontrolada e desenfreada. A gente vai falar muito disso. Descontrolada e desenfreada. São adjetivos que eles são sinônimos em alguns contextos, mas eles têm sentidos que são um pouco mais específicos um do outro. Qual é a ideia de descontrolado? Aquilo que não tem controle, não tem baliza, não tem equilíbrio, não tem medida. Qual é a ideia de desenfreado? Indomável. Você imagina uma carreta carregando de peso, mais ou menos uma carga de 4 toneladas, a 150 km por hora, sem o cabo de freio. Vou usar essa imagem aqui. É como se Tiago representasse uma pessoa que tem a língua desenfreada. Onde essa carreta bater, ela vai destroçar tudo que ela vê na frente dela. Essa é a ideia. Para Tiago, é como se isso fosse um exemplo de uma língua desenfreada. E um terceiro ponto aqui que é importante. Esse é o texto bíblico, eu já comentei isso com os irmãos, em que o autor mais dedica extensão e profundidade sobre a língua. Comentei isso logo no comecinho. Esse é o texto bíblico que a gente mais percebe extensão e profundidade sobre o uso da língua. Vamos para o texto, vamos para a exposição. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Muito bem. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Muito bem. Vamos entender um pouquinho aqui alguns pontos que nos chamam a atenção logo nesse primeiro versículo. Em primeiro lugar, o que Tiago está querendo dizer quando Tiago está se referindo aos irmãos, né? Tiago tem essa característica na sua escrita, meus irmãos, isso acontece em vários momentos da epístola. Acho muito interessante a maneira como Tiago ele se inclui em todo o contexto da carta, em toda a problemática, em toda a dimensão. Você vai perceber que é muito comum na carta de Tiago o uso da primeira pessoa do plural, que é o nós. Você vai perceber isso. Então Tiago escreve isso daqui é uma epístola geral, então é uma epístola que ela chegou em diversos lugares, em várias comunidades. Então perceba que Tiago ele se inclui dentro da questão. Mas o que me chama a atenção aqui no versículo 1 é que ele diz o seguinte: não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos, primeira pessoa do plural, julgados com mais rigor. Olha que interessante. Primeiro, Tiago se incluindo aqui nessa condição de mestre. Tiago aqui exercendo o seu papel como liderança, como líder, escreve essa epístola e ele era apto a ensinar. Tiago tinha conhecimento, tinha bagagem para ele pudesse ensinar. Então Tiago estava na condição de um mestre aqui também. Sendo que é interessante a gente analisar que Tiago aqui, ele não está desabonando a importância de ser mestre, o exercício de ser mestre. É um problema grotesco qualquer um que fazer uma exegese desse texto e considerar aqui que Tiago está sendo contra ensino, contra ser um mestre. Tiago não está querendo dizer isso. O que Tiago, na verdade, está nos ensinando aqui, e esse aqui é um ponto bem interessante, é que Tiago está advertindo os leitores para que eles não desempenhem o papel de mestre, a menos que eles estejam plenamente qualificados para isso.
A questão aqui para Tiago não é o ministério de ser um mestre. A questão aqui de Tiago é você ter qualificação para isso. Isso é um ponto muito interessante aqui. Aí, quando Tiago apresenta isso, no verso 2, a gente começa a entender toda a guisa temática do versículo 2 ao versículo 12, que é justamente sobre a questão do falar, que é a questão da língua. Aí ele diz aqui, versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago está dizendo, eu não estou querendo afirmar para vocês que vocês, na verdade, aqui nesse contexto terreno, serão perfeitos, infalíveis. Tiago não está querendo dizer isso. Tiago aqui está querendo dizer que sim, tropeçamos em muitas coisas, falhamos em muitas coisas, mas o ponto central aqui, e aí ele continua no versículo, é: se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. E aqui a gente já é possível trazer aqui uma interpretação muito interessante do ponto de vista desse versículo 1 e do versículo 2. Ou seja, se os mestres, aquele que deseja ser mestre, ou exercita o papel de um mestre, e ele tem qualificação para isso, sobretudo no falar, a qualificação de um mestre tem que ser extremamente evidente. E quando a gente fala aqui no falar, não é necessariamente na retórica de ensino, na didática. É claro que isso é importante, óbvio que é importante. Mas a questão do falar aqui, Tiago vai ser muito mais abrangente e mais incisivo. E a gente vai entender o que significa para Tiago essa ideia de tropeçar no falar. Para que a nossa exposição se tornasse mais didática, do versículo 3 ao versículo 12, eu quero organizar minha exposição em 3 blocos de pensamento. Do versículo 3 ao versículo 12, para a gente ser mais didático nessa manhã. O primeiro bloco é: a língua tem o poder de dirigir. Esse é o primeiro bloco de pensamento hoje. Amém? 3 blocos. Primeiro bloco de pensamento: a língua tem o poder de dirigir. O nosso segundo bloco de pensamento será de Tiago 5 a 8. A língua tem o poder de destruir. E nosso terceiro bloco de pensamento será do 9 ao 12. A língua tem o poder de deleitar. Primeiro bloco: a língua tem o poder de dirigir. Para isso vamos expor o versículo 3 e o versículo 4. Vamos para eles. Versículo 3. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Verso 4. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Vamos expor esses 2 versículos aqui, dentro dessa ideia: a língua tem o poder de dirigir. Os irmãos percebem como Tiago é muito rico em imagens? Tiago é muito metafórico. Esse texto aqui é cheio de metáforas. 2 imagens que o nosso irmão Tiago usa, no verso 3 e no verso 4. A primeira imagem é a imagem do freio. Vamos pensar na imagem do freio. No verso 3, ora, se colocarmos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui. Irmãos, o verbo aqui, o verbo frear, o termo aqui freio usado para Tiago, e ele usa aqui a imagem do animal. Aí ele diz: se coloca freio na boca dos cavalos, que é possível que os obedeçam. Olha como Tiago cria essa imagem, como é interessante a gente pensar nela. Veja bem. Primeiro ponto.
Controlar a língua implica controlar o corpo inteiro. Você imagina, irmãos, olha como isso é interessante aqui a imagem de Tiago. Ele usou aqui de cavalo. Vou pedir licença para usar outras imagens. Vamos imaginar o contexto de um leão selvagem, extremamente faminto, que ele já não come minimamente há 6 dias. 6 dias. Uma fera. A sua mandíbula com a capacidade de destroçar em segundos um braço, uma perna, um pescoço, ou até o corpo inteiro de um homem. Esse é o leão. Você imagina o que é, com uma ordem, frear esse leão, parar esse leão. O que Tiago usa aqui, na perspectiva, é que a nossa língua, ela é como um animal selvagem. Nossa língua tem uma capacidade animalesca, voraz, selvagem, de destruir, destroçar qualquer coisa ao seu caminho. Ou seja, certamente Tiago, quando ele usa essa imagem, ele está dizendo para esses irmãos: vocês precisam frear a língua. Eu não posso dizer tudo toda hora. Eu não posso falar qualquer coisa em qualquer momento. Eu não posso usar de qualquer expressão. O uso da nossa língua tem contexto, tem tempo, tem oportunidade, tem lugar, tem hora. É isso que Tiago está querendo dizer aqui. E aí, meus irmãos, a gente precisa começar a mensurar talvez algumas dificuldades que a gente tenha. Pessoas que dizem: eu sou sincero a si mesmo, e quando eu falo, numa linguagem nordestina, eu falo na lata. Cuidado com essa expressão. Pelo que a gente vê de Tiago aqui, isso é perigoso. Tem hora para ser sincero. Tem hora para ser sisudo. Tem hora que é hora de calar. Tem hora que eu preciso segurar o furor. Porque se a gente soltar esse leão, leia-se a língua, ele vai destroçar tudo. Muito interessante Tiago dizer que quem domina a língua domina o corpo inteiro. Os irmãos imaginam, veja bem, olha só um ponto aqui que ele é bem interessante. Jesus nos ensina que no final dos dias haverão guerras e rumores de guerra. Rumores de guerra. Analise bem, ao longo da história da humanidade, ou atualmente, quantos rumores de guerra nós temos? Porque o líder mundial A pronunciou alguma coisa para o líder mundial B. Língua. Não refreia a língua. Acha que pela sua liderança de um país pode dizer tudo de qualquer maneira, de qualquer hora. Quantas pessoas já morreram em campos de guerra? Porque uma guerra civil ou uma guerra mundial, ou entre as duas guerras mundiais que tivemos, elas começaram com rumores. Isso é a língua. Tiago está nos ensinando, da mesma forma que que refreia a boca de um cavalo, ele usa aqui a imagem do cavalo, e é possível dominar o corpo inteiro, precisamos refrear nossa língua também. Tiago continua. Aí percebam a outra imagem dele. A imagem do navio. Olha o verso 4. Observem. Tiago usa aqui o termo observem, né? O verbo observe. É como se Tiago dissesse assim: pense agora num navio. Igualmente, os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos,
são dirigidos por um pequeníssimo leme. Perdão, irmãos. São dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Vamos pensar nesse verso 4. Olha só. O leme é uma parte muito pequena de um navio. No entanto, ele decide toda a rota de curso do navio. Pelo leme. Pequena parte. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós podemos decidir o curso de nossas vidas pela língua. Nós podemos ir para caminhos de perdição pelo uso da língua. Reverendo Hernandes, ele conta uma história que entrou uma irmã no seu gabinete, copiosamente chorando, em lágrimas. Pastor Hernandes pediu para a irmã sentar, perguntou para a irmã o que estava acontecendo, o que ela precisava. A irmã disse que antes de sair de casa no prédio dela, uma vizinha havia se jogado do andar e tentado como tentou sobre sua vida, infelizmente faleceu. Uma cena horrorosa. E aí o pastor Hernandes perguntou, e o que essa cena, obviamente, traz a irmã aqui, além de todo o contexto envolvido? Ela disse, pastor, isso mexeu muito comigo, porque eu estou pensando em fazer isso. O pastor Hernandes perguntou, por que a irmã deseja fazer isso? Porque eu sou um problema, pastor. Por que a irmã é um problema? Porque desde que eu vim ao mundo, o meu pai não para de repetir que eu sou um problema na vida da minha família. Os irmãos entendem o poder da língua? Os irmãos entendem a força que tem? Irmãos, é claro que a gente está sendo metafórico, mas o sentido aqui é muito preciso. Você imagina o líder mundial hoje, que tem o maior poder bélico do mundo. Você imagine. O maior poder nuclear do mundo, que ele tem condições de declarar guerra para qualquer nação, porque ele tem armamento suficiente para destroçar aquela nação. Imagina agora esse líder. A língua dele tem mais poder do que todo o poder bélico que ele tem à disposição. O que isso me faz parecer? Que às vezes, pela maneira negligente como nós usamos nossa língua, a impressão ou a interpretação que eu tenho é que a gente não tem noção do poder desse órgão. A gente não tem noção do que ele pode causar, do que ele pode destroçar. Eu quero fazer um adendo aqui importante de um fenômeno que nos nossos dias ele é muito comum, o qual nós, como uma igreja genuinamente bíblica, nós reprovamos. E eu quero dizer para os irmãos que o que Tiago está falando aqui do poder da língua não dá pressuposto para o que existe hoje, que é chamado de confissão positiva. O que é a confissão positiva? A confissão positiva, inclusive, ela é uma estratégia, um fenômeno, como a gente queria chamar, muito comum em contextos que pregam a teologia da prosperidade. Declare isso é meu, aquilo eu quero, declara ciclano, declara aquilo, vou ganhar aquilo, vou ter aquilo. Isso é chamado de confissão positiva. Isso é pernicioso.
Isso não é evangelho. O que eu estou querendo dizer? Tiago, sobre o poder da língua, Tiago não está falando dessa ideia de confissão positiva. O poder da língua não é sair declarando aos quatro ventos e achar que você vai ter tudo o que declarar. Não é isso. O poder da língua é da forma como nós nos comunicamos, pelo que nós falamos, pelo que nós proferimos. É essa a ideia. No verso 3 e no verso 4, nós entendemos que o freio, o leme e a língua têm a mesma característica. São pequenos e ainda assim conseguem realizar grandes coisas. Segundo bloco de pensamento. A língua tem o poder de destruir. Vamos para o verso 5. Assim, já continua o raciocínio. Também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Vamos pensar um pouquinho aqui, irmãos. Em primeiro lugar, a língua é um poderoso veículo para todo tipo de perversidade. Perversidade, iniquidade, mentira, difamação, ódio, discórdia, luxúria. Tem noção, irmãos, do que é esse órgão? No comentário entre um dos comentários que nós estudamos, o comentarista usou uma expressão que eu achei muito interessante. Ele disse assim: é difícil enumerar os pecados que a língua não está envolvida. É difícil enumerar os pecados que a língua não está envolvida. Tem noção disso? Aí veja bem, o que eu aprendo quando ele diz, que ele diz assim, né? Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Irmãos, no meu modo de ver, se os irmãos perguntarem para mim assim, Leandro, entre muitas outras coisas, mas eu queria que você citasse um dos eventos que pode acontecer dentro de uma comunidade de fé que você acha mais pernicioso. A gente pode enumerar muitos, mas provavelmente um dos que eu enumero, que eu acho mais pernicioso, maledicente e grave, é a fofoca. A fofoca, pedir licença para usar essa metáfora, é uma praga dentro de uma comunidade de fé. Fofoca. Sabe qual é a imagem que a gente pode fazer da fofoca? Você imagina, meu irmão, você diante de um grande pasto de plantação, e você está a 2 quilômetros de distância, tudo verde, muito bonito, você tira fotos, faz registros, muito bonita essa imagem. Aí você decide ir na plantação. Eu quero andar lá no meio dos milhos. Quando você chega, uma quantidade de pragas nas folhas, corroendo, matando. As pragas não dá para ver a 2 quilômetros de distância. Mas se você andar no meio do milharal, você vê. Isso é fofoca. A praga silenciosa. O fazendeiro não escuta as pragas comendo a folha quando ele está na sua casa.
Ele não, da janela da sua casa, ele não consegue ver a devastação que as pragas estão fazendo. Mas se ele andar no meio do milharal, ele vai ver. Isso é a fofoca. Uma frase que eu acho que a gente precisa guardar. E eu acho que ela é muito oportuna diante daquilo que Tiago está nos ensinando. Fofocar é emprestar a língua para o diabo. É você pegar a sua língua e dizer: diabo, você pode usar. Isso é a ideia de fofoca. Eu queria pensar na questão da fofoca. E o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele traz as peneiras de Sócrates, os filósofos Sócrates. Conta-se que Sócrates, ele tinha 3 peneiras. Vamos usar a imagem da peneira como uma espécie de baliza. Toda vez que alguém ia contar alguma coisa para Sócrates, uma notícia, uma informação, alguma coisa, fala-se que Sócrates usava 3 peneiras, 3 balizas para essa pessoa. Se passasse nas 3 balizas, Sócrates dizia: vale a pena lhe ouvir. Primeira baliza, primeira peneira, a peneira da verdade. Sócrates perguntava: isso é verdade? Isso é um fato? Não, porque eu fiquei sabendo só. Não, mas contaram que se. Não. Sócrates só dava atenção se fosse para a segunda. Se passasse essa primeira, ou seja, o critério da verdade. Isso é fato? Isso é verdade? Isso aconteceu? Isso está acontecendo? Aí Sócrates ia para o segundo. Segunda peneira. Peneira da bondade. Isso que você vai me contar é bom? É conveniente? Isso que você vai me contar me ajuda a construir alguma coisa ou a destruir? Segunda peneira de Sócrates. Terceira peneira. A peneira da necessidade. Isso que você está me contando, eu vou resolver o problema? Eu vou ajudar? Meus queridos irmãos, se a gente aplicar as peneiras de Sócrates, todas as vezes que alguém vem contar alguma coisa para nós sobre algum irmão nosso, ou sobre alguém, talvez a gente reduzisse por 90% problemas de fofoca. Faça o teste. Peneira da verdade. Irmão, é verdade isso? Irmão, é porque assim, contaram que... Não, contaram não, irmão, perdão. Contaram, então... Me perdoe, irmão. Não... Mas Ciclano disse que Beltrano estava. Estava onde? Não sei, porque Ciclano parece que falou. Ô, meu irmão. Começou com disseram. Isso é fofoca. Isso é fuxico. Segundo, é bom. Irmão, isso aí é bom que seu irmão vai me contar, é bom. Isso edifica. Isso me ajuda. Isso vai ajudar. E terceiro, o irmão me contando isso, eu vou resolver o problema? Entenda. O que Tiago nos diz aqui não é a ideia de que nós não vamos orar uns pelos outros. Não é essa a questão. O problema é que às vezes os irmãos se interessam mais pela vida do outro, não é para orar, mas se interessa pela vida do outro para fofocar, para espalhar, para propagar. Meu irmão, isso é indecoroso. Tem crente que quando sabe da vida do outro, saliva para contar para alguém. Saliva. É como se aquilo ali fosse mais forte do que ele. Ou ele espalha ou ele morre. Tem irmão que é assim.
Tiago está dizendo: vê como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Leandro, mas eu soube de um fato do irmão, chegou até mim. E o que eu faço sobre isso? Ore pela vida do seu irmão. Adote ele em oração. Não convém contar a ninguém, não conta. Você ora pela vida dele. Você tem condições de exortar, de ganhar seu irmão na exortação? Faça isso. Aconselhe ele, exorte ele, ajude ele. Ô meu irmão, chegou um fato até aqui, ó. Meu irmão, isso é verdade? Meu irmão está bem? Meu irmão está passando por alguma coisa? Ou se não tem condições para isso, ore pela vida dele. Senhor, derrama graça, Senhor, na vida do meu irmão, Senhor. Tiago continua. Ora, a língua é um fogo. Sabe o que chama a atenção aqui? Tiago não diz, a língua é como fogo. Está dizendo, a língua é fogo. Isso é uma metáfora. Tiago, ele dá as mesmas propriedades de sentido de fogo para uma língua. Língua é fogo. Língua incendeia. Língua mata. Língua queima. Olha a ideia. A língua é um fogo. A língua é um fogo. É um mundo de maldade. Um mundo de maldade, irmãos. Ele não está dizendo, isso é um tipo de maldade. É um mundo de maldade. O que a gente pode aprender? Tudo que há de mais vil, pernicioso, indecoroso, maledicente, sai da língua. Conselho prático para nós, nessa manhã. Toda vez que subir em nós furor de ira, de raiva, freia essa língua. Não deixa ela sair. Não deixa ela sair. Você imagina, isso inclusive é uma aplicação muito valiosa no nosso casamento. Há cônjuges de 5, 10, 15, 20, 30 anos de casados, mas que em uma outra oportunidade eles dizem, eu queria não ter falado aquilo. Eu gostaria, se eu pudesse voltar no tempo, eu não falaria aquilo. E sim, irmãos, nós vamos tropeçar em algum momento. Tiago fala isso. Nós vamos tropeçar. Em algum momento, nós vamos falhar. Mas o que o autor sagrado está nos ensinando? Por favor, refreie essa língua. Antecipe antes de você falar. Comece a fazer um exercício diário. E aqui cabe, não é só pelo que a gente fala, não. Eu quero estender. Aqui cabe pelo que a gente posta, escreve, envia, compartilha. Outra coisa, meu irmão, precisamos orar ao Espírito Santo para que Ele nos dê baliza. Quem disse que toda informação que chegou para você, você tem que contar? Quem disse que você tem que contar tudo a todo mundo, toda hora? Aí ciclano chega para irmão C. Ô irmão C,
tu viste o que o irmão A falou do irmão B? Pronto. Riscou o fósforo. Se você sabe que o irmão A falou do irmão B, meu irmão, ore pelo irmão A e pelo o irmão B. Não seja o que risca o fósforo. Não seja o que leva a querosene. Meu irmão, se depender às vezes de alguns, o incêndio se alastra e queima a igreja toda. Porque ele não é o que leva o balde d'água, ele é o que leva o querosene, a gasolina. Pelo que o autor sagrado nos diz aqui, isso é maledicente. Isso é maligno. Aí ele continua. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Tiago está dizendo que a língua incendeia e é incendiada. Irmãos, Tiago diz que a língua é incendiada pelo quê? Olha o que Tiago diz, pelo que a língua é incendiada. Chamas pelo inferno. A palavra inferno que Tiago usa aqui é de uma conotação hebraica, que é a palavra Geena. Essa palavra, ela é uma alusão ao vale do filho de Rinom. No Antigo Testamento, esse lugar era um lugar que era oferecido sacrifícios a Moloque, chamado Geena. Nós temos uma referência, uma das referências é 2 Crônicas 28:3. Vou pedir para os irmãos colocarem. 2 Crônicas 28:3. São uma referência no Antigo Testamento. Também queimou incenso no vale de Berrinom e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No Novo Testamento, essa referência a Geena, ela aparece 12 vezes. Uma delas é em Lucas 12:5. Pedi para os irmãos colocarem. Lucas 12:5. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno, Geena. Sim, digo que esse vocês devem temer. No Novo Testamento, nos tempos de Jesus, esse vale do filho de Rinom ainda existia. Mas era uma espécie de entulho de lixos. E lá era um grande fogaréu que ele não se apagava. Então, em textos bíblicos do Novo Testamento, o próprio Jesus usa como uma alusão figurada ao inferno. É como se dissesse assim: vocês querem ter ideia de como é o inferno? Olhe para a Geena. Olhe para o Geena. Olhe para o lixão de Geena. Porque lá o fogo não cessava, o bicho não morria. Essa ideia de Geena é a ideia de que Tiago está usando aqui. A palavra inferno tem essa mesma conotação. Em outras palavras, o que Tiago está querendo dizer quando ele fala que a língua é incendiada pelas chamas do inferno? Tiago está querendo dizer que o próprio diabo põe em chamas a língua
de uma pessoa. Não precisa, irmãos, essa pessoa está possessa, viu? Possessão aqui, como uma alusão ao gadareno, por exemplo. Não. Base bíblica. Pedi para os irmãos abrirem Marcos 8, 32 e 33. Marcos 8, 32 a 33. Olha o diabo colocando chamas na língua de Pedro. E isto ele expunha, Jesus estava falando da obra da cruz, e isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando à parte, chamando Jesus, começou a repreendê-lo. 33. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Quem colocou chamas na língua de Pedro? O diabo. Jesus falando da obra do Calvário, que o Filho do Homem havia de padecer. Pedro chama Jesus e diz: não, Senhor, queira isso para o Senhor não. O Senhor não deve, parafraseando a ideia de Pedro, o Senhor não deve morrer assim. Jesus volta, olha para os discípulos e diz: parta-te de mim, Satanás. Jesus não falou Pedro, porque quem estava usando aquela língua era o diabo. Detalhe: Pedro, no íntimo do seu coração, talvez com toda a boa intenção possível, ou seja, para Pedro era uma boa intenção sobre Jesus tirá-lo da cruz, mas na verdade era o diabo que estava proferindo aquela ideia. Verso 7. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. O que nós aprendemos aqui? Que a língua é indomável. Indomável. Irmãos, à nossa volta, olhe para tudo que existe do reino animal, de tecnologia, de governos, de leis, de filosofias. O homem doma tudo, se possível. Doma leão, tigre, cavalo, serpente, elefante, girafa, hipopótamo. Não doma a língua. Não consegue. Benjamin Franklin costumava dizer que o animal mais terrível do mundo tem a toca atrás dos dentes. Que o animal mais terrível do mundo tem a toca atrás dos dentes. Aí eu quero que a gente pense agora no verso 8, quando Tiago diz: mas a língua ninguém é capaz de domar. Irmãos, olha como Tiago fala: é mal incontido, cheio de veneno mortal. Na Índia existem algumas serpentes que a capacidade do seu veneno é tão letal que, se uma pessoa não for atendida pelo menos em 15 minutos, os órgãos começam a se paralisarem, a ponto de até de coagular o sangue. 15 minutos. A nossa língua é mais potente que essa serpente.
Com uma palavra, você pode salvar um casamento. Com uma palavra, você pode destroçar um casamento. Com uma palavra, você encoraja seu filho para a vida inteira. Com uma palavra, você frustra seu filho para a vida inteira. Isso é a língua. Último bloco de pensamento. A língua tem o poder de deleitar. Do 9 ao 12. Vamos ler do 9 ao 12? Já vamos encaminhar para o final. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Os irmãos entendem a seriedade desse verso 9. Meu Deus do céu. Irmãos, você imagina o que é. Vamos pensar dessa maneira. Eu aqui à noite com os irmãos, cantando Colossenses 1, que Deus é unigênito, Filho invisível de Deus Pai, Ele é o Senhor da glória, bendizendo o Senhor, à noite aqui com os irmãos. Ou seja, minha boca proferindo bênção, exaltação a Cristo. Essa mesma boca, 7 horas da manhã na minha sala de aula, com os piores impropérios que os irmãos podem imaginar, com as expressões mais indecorosas, amaldiçoando A, B e C. Para o irmão Tiago, isso não tem nenhum sentido de uma vida cristã genuína. Como que esse rapaz estava cantando que Cristo é a imagem do Deus invisível, e esse rapaz, no dia seguinte, às 7 horas da manhã, está amaldiçoando tudo que vê pela frente. Tiago diz: meus irmãos, isso não deveria acontecer. E aí, meus irmãos, que aplicação cara nós temos aqui. Crente que amaldiçoa trabalho, amaldiçoa salário, amaldiçoa filho, amaldiçoa cônjuge, meu Deus do céu, amaldiçoa cônjuge, amaldiçoa pai, amaldiçoa bens, amaldiçoa casa. Tiago diz: isso não deveria acontecer. Verso 11. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Como o Tiago é preciso nas suas imagens, né? É Tiago dizendo assim: meu irmão, se você for no oceano e pegar um copo de água lá do mar, você não vai ter água mineral. Você vai ter água salgada. Porque a água é salgada. Porque as características da água são salgadas. Faz parte da natureza da água do mar ser salgada. Da composição da água do mar ser salgada. Como pode um crente habitado pelo Espírito Santo de Deus, regenerado, ter expressões tão amaldiçoadoras dessa forma na sua língua? É essa a ideia. Aí ele continua no 12. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Ou seja, Tiago usa aqui duas imagens. A imagem da fonte, da água, e a imagem da árvore. O que Tiago está querendo dizer com a imagem da fonte?
Meus irmãos, a nossa língua tem que ser uma fonte de encorajamento, consolação, refrigério. Analise quando as pessoas chegavam perturbadas até Jesus. Jesus era consolo, refrigério. Tem irmão que quando o outro cai, quando o outro perece, ou quando acontece alguma situação que infelizmente, aquele irmão que vinha caminhando tão bem, infelizmente, aconteceu dele pela caminhada da vida, perder uma rota. Qual é a nossa palavra? Encorajamento, refrigério. Isso quer dizer que a gente está chancelando o pecado do irmão? Não, não é isso não, meu irmão. Ele sabe que ele pecou. Aquela mulher em João 8, ela sabia que ela estava em adultério. Jesus não legitimou o adultério dela, mas Jesus disse: minha irmã, cadê teus acusadores? Aí Jesus disse: vai e não peques mais. Meu irmão, que nossa língua seja fonte de encorajamento para a vida do outro. Crente que usa sua religiosidade como altivez, porque ele se acha mais santo do que o outro. Caiu também, né? Não ora como eu oro, né? O fariseu e publicano. Não vigia como eu vigio, se vigiasse como eu vigiasse, não acontecia isso. Ô meu irmão, olhar de piedade, misericórdia. Ô meu irmão, levantar desse lugar, meu irmão. Restaure o seu casamento, meu irmão. Vamos orar pela sua vida, pela vida da sua família. Peça perdão a Deus. Vamos tentar, meu irmão. Vamos voltar para a igreja, meu irmão. Nossa língua é fruto. Fruto renova as energias do outro. Fruto alimenta. Fruto energiza a saúde. 3 aplicações finais. Pedir para os irmãos abrirem, os irmãos da mídia, por favor, Efésios 4, 29. Quero trazer 3 aplicações finais e a gente encerra. Efésios 4, 19. 4, 29, 4, 29, isso mesmo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que o apóstolo Paulo está falando? Antes de abrirmos a boca, o que a gente vai falar é verdadeiro, é amoroso, é bom, é edificante, conforme a necessidade, sim. Então abra a boca, meu irmão. Se não for, Leandro, meu irmão, fique em silêncio. Você não tem nada para dizer não? Tem não. Pronto. Ore pela vida do seu irmão. O que você falar vai ser edificante para a vida dele? Vai. Amém. Pode falar. Segunda lição. Pedir para os irmãos da mídia abrirem Salmo 141, verso 3. Olha a oração do salmista Davi. Muito interessante. Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. A oração de Davi. Senhor, põe um guarda na minha língua, Senhor. Senhor, vigia, Senhor. Põe guarda aqui, Senhor, na porta dos meus lábios, Senhor. Porque se eu abrir, é como se Davi dissesse: se eu abrir a boca, Senhor, vai ser incêndio.
Se eu abrir a boca, Senhor, eu vou colocar meu reino abaixo. Guarda minha língua, Jesus. Essa é a nossa oração. Se a gente tem, isso aplica-se a todos nós. Mas em especial, se nós temos muita dificuldade com a nossa língua, essa tem que ser nossa oração diária. Estou indo para o trabalho, Senhor, põe guarda nos meus lábios, Senhor. Põe, Senhor. Última aplicação, última lição. Quero reler o verso 12. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou videira, figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que Tiago quer, no verso 12, nos ensinar nessa manhã? Quero traduzir da seguinte maneira: ou nossa língua dá sabor, ou nossa língua apodrece. Ou nossa língua abençoa, ou nossa língua amaldiçoa. Ou nossa língua é bonança, ou ela é tempestade. Ou nossa língua é instrumento de Deus, ou é do diabo. Em outras palavras, ou é doce, ou é salgada. Amém?